Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui a solução para alguns tipos de problema desse fone de ouvido aqui que acaba às vezes não carregando ou até mesmo um dos lados aqui acaba não carregando, e a gente vem solucionar esse problema que é bem simples, tá resolvendo isso. Inclusive, a gente tem alguns problemas também relacionados à case. Você coloca para carregar, você conecta aqui o cabo da case e a case acaba não carregando os fones de ouvido, tranquilo? Então a gente vem trazer todas essas soluções para que vocês possam estar resolvendo esse problema nesse tipo de modelo de fone. Então, se você quer mais conteúdo a respeito desse tipo de fone de ouvido, interessante que você já deixe o like e se inscreva aí no canal para não perder nenhuma dica, já que a gente tem vários vídeos gravados em relação a esses modelos aqui de fone de ouvido, tranquilo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e acompanhe esse vídeo até o final para não perder nenhuma dica que é muito importante, tranquilo? Alguns problemas também estão relacionados à saída de áudio. Alguns fones de ouvido param de sair áudio, eles acabam aqui carregando, mas não sai áudio. Então aqui a gente vai trazer todas essas soluções aqui para vocês. Vale lembrar que essa dica ela também vai servir para esses tipos de modelo de fone de ouvido, porque é o mesmo sistema de carregamento. Eles possuem uma case, possuem a entrada aqui para carregamento, e a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui para vocês, beleza? Então o que é que acontece? Primeiramente, a gente vai estar tendo esse acesso aqui a esse aparelho da seguinte forma. Quando a gente tem um dos fones de ouvido, para vocês entenderem o funcionamento, é o seguinte: quando a gente coloca para carregar, essa case aqui ela possui uma bateria. Então essa bateria ela vai alimentar essas duas entradazinhas aqui, como vocês podem ver, tem duas entradas, né? É o mesmo funcionamento para esse tipo de fone também. Então quando a gente coloca aqui o fone de ouvido, ele obrigatoriamente ele vai ter que carregar, certo? Então esse conectorzinho aqui, como vocês podem ver, ó, prata, ele vai entrar em contato com aquele encaixezinho aqui de metal, né? Então essa bateria da case vai carregar a bateria desse fone de ouvido. A bateria da case ela é um pouco maior do que a do fone de ouvido, tranquilo? Então a gente vai estar colocando aqui e ele obrigatoriamente tem que carregar, beleza? Então a partir desse momento a gente vai repetir esse mesmo procedimento, certo? Para outro fone de ouvido, é a mesma coisa. Mas o que é que acontece? Às vezes o fone de ouvido ele acaba não carregando. Isso pode estar relacionado a alguns problemas. Ou sujeira aqui nesse conectorzinho aqui, ó, vocês podem ver lá internamente tem um conector. Então, quando tem qualquer tipo de sujeira aqui nesses conectores, acaba aqui dando mau contato aqui nessa entradazinha aqui do fone e o seu fone aí não vai carregar. Então você, o primeiro passo é verificar se essa entrada aqui está oxidada, se está com sujeira, e aquela entrada do fundo também da case você vai ter que estar verificando para ver se não tem qualquer tipo de situação de sujeira, beleza? O primeiro passo é esse. O segundo passo, infelizmente, a gente vai ter que abrir esse fone, e é bem fácil estar abrindo o fone. Você vai precisar de uma lâmina, a gente está utilizando aqui um bisturi, certo? Como vocês podem ver, eles possuem aqui uma divisão aqui, tranquilo? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai estar abrindo aqui, certo? Com muito cuidado, que é muito fino. Vocês podem ver aqui, já abriu, ó. E o fone de ouvido, daqui a pouco a gente vai abrir a case, mas esse fone de ouvido aqui, ele sempre vai ter esses dois fios aqui, ó, né, que aqui seria do alto-falante. Como vocês podem ver aqui tem um alto-falante e ele possui aqui esses dois fios, ó, né? Então, se um desses fios aqui estiverem desconectados, o fone de ouvido já não vai sair áudio. Então, a partir desse momento, você já vai ter esse tipo de problema caso um desses fios aqui estejam desconectados. Como você pode ver aqui também, esse fone de ouvido, ele possui aqui a bateria, ó. Como vocês podem ver, é uma bateria bem pequena, né? Tem um fio vermelho, que seria um positivo, e um fio preto, que seria o negativo. Se um desses fios aqui estiverem desconectados, o que é que significa? Que esse fone de ouvido aqui, ele nunca vai carregar, né? Então, se o seu fone de ouvido, um dos lados não está carregando, isso pode ser o defeito aqui em um desses fios aqui desconectados. Mas tem outro defeito que também é muito importante. Tem gente que às vezes pergunta: eita, mas o LEDzinho aqui não está acendendo. Pessoal, a questão do LED não estar acendendo pode ser apenas que o LED queimou, né? Então, se o seu fone está funcionando normal e o seu LED não está acendendo, isso não quer dizer que há problema no seu fone de ouvido, apenas o LED aí que está queimado, beleza? Então, esse é um fator aqui importante. A gente vai estar trazendo todas as explicações.
O que é que acontece? A partir do momento que, às vezes, o seu fone de ouvido ele para de funcionar do nada, ou seja, ele vinha funcionando normalmente e ele parou de funcionar, parou de carregar, isso pode estar diretamente relacionado ao seguinte problema, na verdade. Se você estava usando e ele parou de funcionar, isso quer dizer que a bateria dele pode ter esgotado aí esse armazenamento interno dela. O que é que acontece? Aqui já é para uma situação mais avançada. A gente precisaria aqui de um multímetro e a tensão da bateria, na verdade, quando a gente fosse medir,